Jesus morreu na sexta-feira e ressuscitou no domingo. Mas existe uma pergunta que poucas pessoas fazem: o que aconteceu nessas 72 horas? O que Jesus fez? Eu fui atrás dessa resposta e o que encontrei me deixou sem palavras. Porque existe um detalhe quase invisível, um erro de tradução. Traduzir 3 palavras diferentes como se fosse uma só. Não foi exatamente um erro, mas uma simplificação linguística. Acabaram sendo traduzidas pela mesma palavra, inferno. O que apagou completamente o mapa desses 3 dias. E quando recuperamos esse mapa perdido, tudo começa a fazer sentido. Tudo começa com 3 palavras que durante séculos foram tratadas como se fossem iguais. A primeira delas é Sheol. No Antigo Testamento, Sheol é o mundo dos mortos. Mas atenção, Sheol não é o inferno de castigo, não há fogo, não há tormento, não há condenação. É simplesmente a morada dos mortos, uma espécie de sala de espera. O rei Davi escreveu: não abandonarás minha alma ao Sheol, Salmo 16, versículo 10. Ele não estava falando de escapar do inferno, estava falando da morte. Jacó também fala sobre Sheol. Jó também fala sobre Sheol. Todos descrevem o mesmo lugar, uma espécie de espera. Santo Agostinho ensinava que os justos aguardavam a redenção prometida. São Tomás de Aquino explica a mesma coisa. Os justos esperavam a abertura definitiva do caminho para Deus. O Catecismo da Igreja também confirma isso. Cristo desceu à mansão dos mortos para libertar os justos que o precederam. Mas a história fica mais interessante quando chegamos à segunda palavra, Hades. Quando o Antigo Testamento foi traduzido para o grego, Sheol passou a ser chamado de Hades. Em muitos aspectos significa a mesma coisa, mas existe uma diferença que Hades recebe uma descrição muito mais detalhada, como tivesse uma geografia interna. E é aí que Jesus faz uma revelação impressionante no Evangelho de Lucas, capítulo 16. Ele conta a história do homem rico e de Lázaro. Você já deve ter ouvido falar. Muita gente pensa que é apenas uma parábola sobre dinheiro. Mas observe com atenção. O homem rico morre, Lázaro também morre. Jesus descreve o que acontece depois com detalhes surpreendentes. O rico está morto, o rico está em tormento, Lázaro está morto junto de Abraão, em repouso. Os dois se veem, os dois conversam, mas existe um grande abismo entre eles. Jesus diz: há um grande abismo entre nós. Lucas 16, versículo 26. Pense nisso por um instante. Isso não parece uma descrição vaga, parece um mapa do mundo dos mortos. De um lado, um lugar de sofrimento, do outro lado, um lugar de descanso, e ninguém pode atravessar. Santo Irineu ensina que existe uma descrição real entre os justos e os ímpios após a morte. São Tomás de Aquino também explica que existem estados diferentes na condição dos mortos. Mas agora surge a pergunta decisiva, a pergunta que muda tudo. Por que Abraão está ali? O pai da fé, o amigo de Deus, o patriarca de Israel. Porque ele está no Hades. Porque não está na presença plena de Deus. A resposta está na cruz. Abraão morreu séculos antes da crucificação. Ele viveu pela fé. Mas o sacrifício perfeito ainda não havia acontecido, o verdadeiro cordeiro ainda não havia sido oferecido. Por isso, existe o véu do templo. Aquela enorme cortina separava a presença de Deus do restante do povo. E então chega a Sexta-feira Santa. No exato momento da morte de Cristo, algo extraordinário acontece.
o Evangelho diz. O véu do templo rasgou-se em dois. Mateus 27, versículo 51. De cima para baixo, como se Deus tivesse feito isso. Como se Deus estivesse declarando: o caminho está aberto. Mas surge outro problema. Se o caminho está aberto, o que aconteceu com aqueles que morreram antes da crucificação? Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Davi, Isaías e tantos outros. Quem iria buscá-los? E é aqui que entra a terceira palavra. A palavra que muda tudo. Gena. Ao contrário de Ciel e de Hades, a Gena não é uma sala de espera. A Gena é o juízo final, a separação definitiva de Deus. Ela recebeu esse nome por causa do vale de Inom, ao sul de Jerusalém, um lugar marcado pela idolatria, pela destruição e pelo fogo. Quando Jesus fala sobre a Gena, ele está falando do destino final, dos condenados. Por isso ele diz: temei aquele que pode destruir a alma e o corpo. Mateus 10, versículo 28. São Tomás de Aquino ensina claramente que a Gena é o estado definitivo dos que rejeitam a Deus. Tertuliano também afirma que se trata do castigo eterno. Agora tudo começa a ficar claro. Sheol é a espera. Hades é o mundo dos mortos, com divisões internas. E Gena é o juízo final. 3 palavras, 3 realidades completamente diferentes, mas quando chegaram ao latim, acabaram sendo traduzidas pela mesma palavra, inferno. E quando isso aconteceu, o mapa desapareceu, e sem esse mapa, a pergunta continua sem resposta. Para onde Jesus foi depois de morrer? A igreja responde. De forma muito clara, Cristo desceu à mansão dos mortos, mas não ao lugar dos condenados. Ele não desceu a Gena, ele foi ao Hades, ao lugar onde os justos esperavam. A confirmação está em São Paulo, na carta aos Efésios. Ele escreveu: desceu às regiões inferiores da terra, Efésios 4, versículo 9. E logo depois afirma algo impressionante: levou cativo o cativeiro. Efésios 4, versículo 8. Cristo desce, mas não desce como derrotado, desce como rei, desce como vencedor, desce como libertador. Os padres da igreja são praticamente unânimes sobre esse tema. Justino Martim, Irineu, Clemente e muitos outros ensinam que Cristo desceu ao Hades para anunciar sua vitória aos justos que aguardavam. Desde os tempos antigos, São Tomás de Aquino repete a mesma ideia: Cristo desceu não para sofrer, mas para libertar. Por isso existe uma imagem muito bonita. Na tradição cristã oriental, Cristo aparece sobre as portas destruídas do Hades, com correntes quebradas. Sob seus pés, com uma mão segura Adão, com a outra segura Eva. E atrás deles aparecem os profetas, os patriarcas, os justos do Antigo Testamento, todos sendo conduzidos para a liberdade. Talvez seja por isso que Mateus relata um acontecimento misterioso. Os túmulos se abriram e muitos santos ressuscitaram. Mateus 27, versículo 52. Como se a vitória estivesse começando a aparecer no mundo visível. Então voltamos à pergunta inicial: o que Jesus fez durante aquelas quase 72 horas? Segundo a Escritura, o Catecismo, os padres da igreja e São Tomás de Aquino, Cristo desceu ao mundo dos mortos, proclamou sua vitória, libertou os justos e abriu definitivamente o caminho para Deus. Não como vítima, mas como conquistador. Não como condenado, mas como rei.
E quando voltou, voltou com as chaves. Como ele mesmo declara no Apocalipse: eu tenho as chaves da morte e do Hades. Apocalipse capítulo 1, versículo 18. E sabe qual é a parte mais bonita dessa história? Se Cristo entrou no lugar mais escuro que existe e saiu vencedor, não existe abismo tão profundo, dor tão grande ou escuridão que esteja fora do alcance da sua misericórdia. Por isso, se você precisa que Jesus entre em alguma área escura da sua vida, escreva: Jesus tem as chaves.